E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, como vai? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de migrações, porém, agora as migrações internacionais. E dê uma olhadinha no quadro. É muita informação agora. Só que a gente vai devagar e a gente começa lá na década de 90. Na década de 90, nós temos um grande fluxo da América Latina, isso inclui Brasil, em direção aos Estados Unidos. E por quê? Porque nós temos uma década aqui que é conhecida como década perdida. É a década de 80, não é isso? Nós temos uma perdição econômica, é um momento de inflação descontrolada, tá? Além disso, nós temos uma certa instabilidade política. Por exemplo, no Brasil, nós temos a redemocratização. E normalmente, quando a política vai mal, a economia também vai. E vice-versa. O que vai acontecer neste momento é que a década de 80 é perdida e a década de 90 vai ter os resquícios da década de 80. Tá entendido? A situação só começa a melhorar no Brasil após 1994, com o lançamento do Plano Real pelo até então presidente Itamar Franco, tá? Mas veja bem, começa a melhorar, não quer dizer que tenha melhorado. Logo teremos um fluxo migratório oriundo do Brasil e demais países latino-americanos em direção aos Estados Unidos. Um local de economia mais forte. Daí vem uma super dica que é a seguinte. Eu costumo ver em algumas questões os alunos colocarem que os migrantes buscam melhores condições de vida. Veja bem, migrante busca trabalho, tá? Você falar que uma pessoa deixou o Brasil e foi trabalhar na madrugada nos Estados Unidos, na limpeza de um estabelecimento comercial, se você perguntar para ele, e aí, você melhorou de vida? Não sei se ele vai te responder que melhorou. Mas com certeza ele está ganhando dinheiro. E isso poderá, a médio e longo prazo, melhorar a vida dele? Poderá. Mas a princípio, as pessoas migram buscando trabalho. Por quê? Se migrassem buscando melhores condições de vida, os países mais buscados seriam os países de IDH mais elevado. No entanto, as pessoas buscam os países que apresentam geração de emprego, crescimento econômico. Dominado? Então vamos lá, década de 90, você já sabe, grande fluxo migratório da América Latina com destaque para o Brasil, para os Estados Unidos, lembrando dos resquícios negativos, né, da década de 80. Além disso, eu coloquei uma setinha aqui também na década de 90 para destacar. Mais uma vez, são os latinos no caso, mexicanos migrando para os Estados Unidos. E coloquei o muro de Tijuana. O muro de Tijuana, inclusive, é da década de 90, né, Vitinho? O muro de Tijuana. Se não me engano, sim. Sim, é década de 90, o muro de Tijuana foi construído justamente para conter a migração do sul, uma vez que México e demais países aqui fazem parte do sul econômico pobre, em direção ao norte econômico rico. Beleza? Então tá aqui, Muro de Tijuana. Fica bem na fronteira entre a cidade de Tijuana, que é uma cidade mexicana, e uma cidade chamada San Diego, que é uma cidade americana, estadunidense para ser mais preciso. Essas cidades, inclusive, são chamadas de cidades gêmeas. O que são cidades gêmeas? São cidades conurbadas, porém, entre países diferentes. Tá entendido? Aí vem o seguinte, coloquei Muro de Tijuana e Trump. Não foi o Trump que construiu o Muro de Tijuana. Mas por que eu coloquei Trump? O atual presidente americano falou da construção de um muro para conter o fluxo migratório de latinos em direção aos Estados Unidos. Só um detalhe, não é um muro inédito. Você não vai ter o aparecimento de um muro, porque o muro já existe desde a década de 90. Na verdade, você vai ter a ampliação de um processo segregatório que já existe. Tá? Minha mãe, por exemplo, fica assim, nossa, eles vão construir um muro, vão segregar as pessoas. A segregação já é fato, ela já existe. O que vai acontecer é apenas a ampliação deste muro que existe, o Muro de Tijuana. Talvez aconteça, né? A gente também não tem certeza. Mas enfim, tá aqui, ó, Trump, ampliação deste muro, beleza? Olha só, então tem aqui a migração na década de 90 em direção aos Estados Unidos, você já sabe, buscando não melhores condições de vida, mas sim ganhos econômicos, buscando trabalho. Década de 2010, eu coloquei isso daqui porque é muito bacana. A travessia ilegal da América Latina para os Estados Unidos é muito difícil por essa região. Nós temos um muro aqui e essa região é bastante vigiada pelos americanos. Então, fazer a travessia via terra
essa rota migratória que era muito explorada pelos coiotes, que são as pessoas que conhecem o trajeto migratório que leva os migrantes ilegais, essa rota aqui já está muito, entre aspas, manjada. Por isso que os migrantes latino-americanos agora partem da região do Caribe em direção aos Estados Unidos. Então, a migração é feita sobretudo por via marítima, né? Recentemente nós tivemos aí algumas notícias de brasileiros que desapareceram nessa travessia. Provavelmente a lancha, o barco, né, que era utilizado para fazer essa travessia, naufragou, alguma coisa assim. Tá? Mas hoje a rota mais utilizada aqui, ó, é uma rota por meio marítimo, não mais por meio terrestre, embora ainda aconteça o fluxo migratório por meio terrestre. Entendido? Descendo aqui na América, nós temos setinhas vermelhas apontando para o nosso país, para o Brasil, para destacar não mais a migração do sul para o norte, mas sim a migração do sul para o sul. Né? No contexto de 2010, interessante que em 2008 começa uma crise nos Estados Unidos que logo se transforma em crise econômica global. Na época, o presidente brasileiro era o Lula. E eu me lembro de uma frase mais ou menos assim, ó, abrem-se aspas, o tsunami lá vai ser uma amarelinha aqui, fecham-se aspas. Ou seja, a crise lá vai ser muito intensa, mas o Brasil não vai ser muito intensa não. Essa era a ideia do presidente na época. O que aconteceu? O Brasil, mediante uma crise que começou nos Estados Unidos e rapidamente se transformou em uma crise mundial, o Brasil, por incrível que pareça, crescia economicamente. Até mesmo porque o Estado investia maciçamente na construção dos estádios para sediar a Copa do Mundo, né? O Estado fazia investimentos para receber inúmeros turistas no contexto da Copa do Mundo. Além disso, eu me lembro que o IPI de veículos tinha sido reduzido, estimulando o consumo. Logo, o Brasil, na contramão da crise mundial em 2010, 2011, 2012, apresentou crescimento econômico, gerando empregos e atraindo, consequentemente, imigrantes, que deixaram países do sul pobre em direção ao Brasil, que também é sul pobre. A gente pode chamar também de sul emergente, não tem problema. Essa é a migração sul-sul. 2010, 2011, 2012. Nós temos a entrada, portanto, de mão de obra desqualificada, de origem peruana, de origem boliviana e de origem haitiana. Só que não foi só a mão de obra desqualificada que buscou o Brasil, não. A mão de obra qualificada também buscou. A gente não pode esquecer que nós temos dois países aqui, olha, Portugal e também Espanha, que fazem parte da realidade dos PIGs. PIGs são as economias mais fracas, as economias sujas, porcas da União Europeia. Eu vou pegar dois dos PIGs, Portugal e também Espanha. Grécia, Itália e Irlanda, não. Mas nós temos a migração de portugueses e de espanhóis em direção ao Brasil justamente nesse mesmo contexto, 2008 e 2014, caracterizando a migração que chamamos de norte rico, em direção ao sul pobre, beleza? Essa mão de obra é uma mão de obra qualificada. Detalhe, que nem a mão de obra qualificada, e muito menos a desqualificada, gerou desemprego no Brasil. O Brasil crescia e conseguiu absorver esta mão de obra qualificada e desqualificada. Já me perguntaram, Juninho, a crise na Grécia foi muito forte. Por que gregos não vieram para o Brasil? Não vieram, sobretudo, em função de uma dificuldade de comunicação. É muito mais fácil o ingresso de portugueses e espanhóis. Nós temos uma língua muito próxima, não é verdade? Então facilita a comunicação dessa mão de obra que é, sobretudo, qualificada e foi absorvida sobretudo, perdão pelo sobretudo de novo, né? Foi absorvida pelo setor da construção civil. Então, vários engenheiros, vários arquitetos, né, de origem portuguesa, de origem espanhola, essa mão de obra foi absorvida aqui no Brasil. Tá aí. Dominado? Beleza. Dessa forma, nós demos uma varrida aqui nas migrações que envolvem a América, começando lá na década de 90 e chegando agora. Tá? Só uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é relevante, em função da crise mais acentuada agora no Brasil nos últimos 2 anos, a tendência é que você volte até essa migração do Brasil para os Estados Unidos. O Brasil passa por crise econômica, 2015, 2016, 2017. A tendência, então, é que você volte a ter o fluxo sul-norte. Tá? Até mesmo porque a economia americana está dando bons sinais de aquecimento, beleza? Outra coisa que acontece aqui é a migração sul-sul entre 2006 e 2010.
Dessa vez, Copa do Mundo na África do Sul, construção civil aquecida, atração de imigrantes do próprio continente africano. Beleza? Caracterizando mais uma vez o que tínhamos visto aqui, olha, migração sul-sul, só que no continente africano, tá? Outro fluxo migratório que a gente tem que destacar é o que acontece em relação ao norte do continente africano e o continente europeu. Pessoas que deixam o continente africano em função de guerras civis, em função, claro, de um abalo econômico e buscam o continente europeu. A principal rota migratória neste contexto é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, tanto é que aqui, olha, tem um estreito, que é o Estreito de Gibraltar, e tem um protetorado espanhol aqui chamado Ceuta. Tem até um muro aqui em Ceuta, que é um protetorado espanhol. Este muro é um muro bastante simbólico, tal como o Muro de Tijuana, uma vez que separa pessoas pobres, do mundo pobre, obviamente, do mundo rico. Beleza? Outro fluxo migratório que a gente tem que destacar, e esse daqui tá super na mídia, né? É a migração da Síria em direção à Europa, contexto da guerra civil síria. Tá? Você vai ter migração em busca, neste caso aqui, de emprego e também, claro, de estabilidade, já que lá na Síria nós temos uma aula no nosso canal sobre isso. Na Síria a gente tem uma guerra civil que já se arrasta por 6 anos aproximadamente e envolve o Estado Islâmico, o Estado de Bashar al-Assad, o Estado Islâmico e também os rebeldes. Tá? Você tem uma questão muito interessante aqui, que é a seguinte: a última coisa que a gente trabalha neste contexto é a xenofobia versus a compensação demográfica. Sabe-se que vários países do continente europeu se aproximam da cruz russa, um momento de involução, de implosão demográfica. E como a população tende a diminuir e não está querendo ter filho, existem políticas natalistas no continente europeu. É fato que eles estão próximos da cruz russa, não querem ter filhos, não querem fazer com que a população cresça, então é necessário migrante. O migrante é necessário segundo o Estado com E maiúsculo, mas nem todo mundo aceita a figura do migrante. E daí a xenofobia, que pode ser causada por motivos econômicos ou culturais. Como assim por motivos econômicos? O migrante pode causar desemprego? Pode sim. Juninho, mas eu aprendi que o migrante faz o trabalho que o europeu não faz. O migrante faz o trabalho que o americano, o estadunidense não quer fazer. Olha só, o migrante, ele faz o trabalho que provavelmente o europeu faria. Só que o europeu não quer fazer este trabalho de limpeza, por exemplo, por um baixo valor. E o migrante joga o valor deste trabalho lá embaixo. Então o migrante causa desemprego sim, sendo ele qualificado ou desqualificado. Beleza? O caso do Brasil é um caso ímpar, porque o Brasil crescia pra caramba economicamente, então não teve desemprego, beleza? Então a xenofobia vai ao encontro dessa questão. Pô, o migrante causa desemprego, eu não gosto dele. Só que nós temos também questões culturais. Um exemplo é a própria expansão do islamismo no continente europeu, que não é muito bem vista, pela população, por exemplo, francesa, que também não é muito bem vista pela população inglesa. E daí a aversão a quem é de fora. É isso aí, um forte abraço, tchau, tchau.